Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue. Hoje eu vou continuar compartilhando aqui sobre a Páscoa. Eu separei aqui 8 frases ou palavras que Jesus Cristo disse enquanto ele estava pendurado na cruz. E eu vou falar o que eu posso aprender com essas frases e o que nós podemos aprender. Eu procurei usar o livro aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que são os 4 evangelhos que compõem o ministério, né, pessoal ali de Jesus Cristo. Eu peguei dentro, essas frases elas se repetem dentro desses livros, mas eu procurei pegar dentro do livro que trouxesse maior esclarecimento do texto, tá bom? Para que trouxesse maior impacto para a lição. Então a primeira frase eu escolhi aqui em Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus Cristo pronuncia essas palavras, ele está se referindo aos soldados romanos ali que estavam crucificando ele. Claro que eles eram acostumados já a cumprir essa sentença de morte por cruz, né? Por ordem do governador, eles estavam ali cumprindo ordem. Mas quando Jesus Cristo fala que eles não sabem o que estavam fazendo, que eles não sabiam que eles estavam crucificando um justo ali, o Salvador do mundo. Até porque os sinais e maravilhas, né, que Jesus Cristo fez foi em Jerusalém, né? E no livro de Mórmon menciona que caso esses sinais e maravilhas se dessem em outra nação, o povo se arrependeria e saberia ser esse o seu Deus, e não crucificariam Jesus Cristo, né, se esses sinais fossem dados em outra nação. Porém, por causa de artimanhas sacerdotais, por causa de inveja, né, o povo de Jerusalém ali, os sacerdotes, eles conspiram para que Jesus Cristo seja entregue e morto, tá bom? Então, quando Jesus Cristo fala perdoa porque não sabe o que faz, é porque os soldados eles não sabiam que estavam crucificando ali o Filho de Deus, né, o Salvador do mundo. Segunda frase, em Marcos capítulo 15, versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Então, quando Jesus Cristo fala Elohim, Elohim, Elohim é o nome do nosso Pai Celestial, tá bom? E a tradução desse nome é Deus mesmo, né? A tradução de nome Elohim significa Deus. O próprio Jesus Cristo, ele tem vários nomes ou títulos ali que compete a ele por causa de sua missão. Nós conhecemos Jesus Cristo como Emanuel, como o Cordeiro de Deus, o Alfa, o Ômega. Então, só que eu contei, tem mais de 39 títulos, né, e nomes referentes ali a Jesus Cristo. Existem alguns nomes que dão menção a alguma tradução também, que nem Pedro. A tradução do nome Pedro significa pedra, né? Mas Pedro é uma pedra? Não, né? Ele é uma pessoa. A tradução do nome Mormon, literalmente para o português, ficaria mais bom. Então a tradução do nome Mormon seria mais bom. Como essa palavra não existe em português, então seria melhor, né? Esse nome significa melhor, né? Então, quando lá no livro de Mormon é mencionado, né? Eis aqui as águas de Mormon, né? O que vos impede de ser batizado? Né? Tá falando o nome que se deu àquelas águas porque era uma das melhores águas que existia ali naquela região, tá bom? E o nome do Pai Celestial é Elohim. E a tradução desse nome também significa Deus, tá bom? Quando ele diz aqui, né, Deus meu, por que me desamparastes? Né, é que nesse momento, eu não acredito que Jesus Cristo tenha ficado sozinho um só momento, né? Eu não acredito que o Pai Celestial se retirou da sua ausência ali de Jesus Cristo. Eu sei que o Pai Celestial assistiu ali à crucificação do seu filho, era necessário para que se cumprisse a expiação, né? Era importante isso, era fundamental. Eu acredito que nesse momento, por um breve momento, o Pai Celestial ele tirou ali o conforto, né, do seu Espírito, a presença do seu Espírito de Jesus Cristo. Então, ao Jesus Cristo sentir a ausência, né, ele é acostumado a vida toda ali, nunca pecou, ele é acostumado com a presença do Espírito ali do Pai. Ao ser retirado essa presença, ele sentiu essa falta. Né, então ele exclama, né, por que me desamparaste? Né? E isso foi necessário para que se cumprisse a expiação. Tá bom?
Jesus Cristo, por isso que eu falo, Jesus Cristo ele sabe exatamente como cada pessoa se sente. Se você está se sentindo sozinho, Jesus Cristo já passou por isso, ele sabe como é se sentir sozinho também. Bom, terceira frase, Lucas 23, versículo 43. Aqui Jesus Cristo ele estava sendo crucificado entre dois ladrões. Um dos ladrões diz: se tu és o Cristo, né, desce da cruz, salva a ti e salva nós mesmos, né, e salva a gente também. O outro ladrão repreendeu o ladrão que disse isso, né, ele pegou e falou assim: tu não sabe o que está dizendo, nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, nós fizemos coisas erradas. Este nenhum mal fez, né, se referindo a Jesus Cristo, sabia que Jesus Cristo era santo ali. E mais, ele reconheceu Jesus Cristo, né, como Salvador. Ele disse para Jesus Cristo assim: lembra de mim quando estiveres no reino de teu Pai. Né? E Jesus Cristo responde, né, a essa pergunta aqui, a essa exclamação desse ladrão. Né? Ele fala assim, no versículo 43, Lucas 23, 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, né, e que ele vai ressuscitar somente no domingo. Então tem esse intervalo de tempo aqui. E ele falou, né, para esse ladrão aqui: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas entendem essa escritura como se Jesus Cristo estivesse perdoando ali, né, os pecados daquele ladrão, né? O nome desse ladrão era Dimas, né? Até algumas pessoas usam a frase assim: é Dimas, o bom ladrão, né? Que foi perdoado. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Quando Jesus Cristo diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, é porque quando nós morremos, o nosso espírito ele continua ativo e ele vai para um lugar preparado por Deus, que nós chamamos de mundo espiritual. Dentro desse mundo espiritual também tem essa parte de chamado paraíso, né? As pessoas que vão descansar das suas dores, dos seus labores, as pessoas que se arrependeram, elas são bem recebidas nesse local. Né? Então, quando Jesus Cristo diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, significa que ele iria para o paraíso, para esse mundo espiritual, e que lá também existe um certo grau de arrependimento para as pessoas, né? Se arrependerem dos seus feitos também. Bom, vamos continuar aqui a quarta palavra. Se você quiser saber mais a respeito disso, quando Jesus Cristo foi, né, no mundo espiritual, porque quando ele ressuscitar no domingo, a primeira pessoa que ele aparece é a Maria Madalena, né, e ele diz para ela: não me toqueis, porque eu não fui ao Pai ainda. Então onde estava Jesus Cristo? Ele estava nesse mundo espiritual. Pedro, ele menciona sobre quando Jesus Cristo foi a esse mundo espiritual e o que ele foi fazer lá, né, compartilhar o evangelho, assim como ele fez aqui na terra. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 20. Tá bom? Aí vocês podem conferir lá se vocês sentirem vontade. A quarta frase que Jesus Cristo disse, eu coloquei aqui em João, capítulo 19, versículo 26. Essa frase, ele estava ali pendurado na cruz e ele estava falando com sua mãe. Diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Nós podemos ver, né, que Maria, lá estava aos pés da cruz, estava Maria Madalena, e estava esse apóstolo que Jesus Cristo ama aqui, é chamado João, né, o João que vai escrever Apocalipse, o João amado, conhecido como João amado. Então, a sua própria mãe vendo o filho sendo crucificado ali, lógico que tinha o desejo de cuidar, de externar algum carinho ali para ele, né? Não, nenhuma mãe quer ver isso, né? Aquela condenação. E aí ele pega e fala: eis aí o teu filho, né? Para que ela pudesse cuidar realmente de João a partir daquele momento. Tá bom? Que ela pudesse ter atenção para João. Mas não só isso. Jesus Cristo, no versículo seguinte, né, em João 19, no versículo 27, ele fala para João também uma frase. Ele diz assim, que é a quinta frase agora que eu estou falando. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Né? Então, ele disse também para João, né, essa aí é a sua mãe agora, cuida dela. Tá bom? Como é a minha mãe, mas você vai cuidar como se fosse sua. E desde aquele momento o apóstolo João, né, recebeu Maria em casa e cuidou dela.
né? Nós podemos ter uma grande lição aqui. Nós podemos ver que Jesus Cristo estava sendo crucificado com uma dor imensa. Eu não entendo o tamanho dessa dor da crucificação, mas mesmo nesse momento ele estava ali preocupado com o apóstolo dele, preocupado com a mãe dele. Isso nós devemos aprender também, né? Quando nós estivermos com aflição, por mais que seja a nossa aflição, não pode ser tão grande a ponto que nós não podemos ajudar o próximo, a ponto de doar alguma coisa para alguém, né? Nesse momento mesmo de pandemia, nós podemos observar grandes eventos sociais, pessoas procurando ajudar, doando, fazendo o que pode, né, para buscar um remédio para alguém. Então nós devemos realmente, mesmo com nossas aflições, procurar olhar o que nós podemos fazer pelas outras pessoas. Sexta frase, João 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, ele disse: tenho sede. Ele sentiu sede naquele momento. Então essa foi uma frase, né? Então nós podemos saber que, apesar de ele ser o Filho de Deus ali, imortal, né, ainda assim ele sofreu na carne. Todas essas coisas foram real e ele sentiu essa sede também. Em João 19, versículo 30, o que os soldados fazem, né, quando eles sentem sede? E quando Jesus, eles vão lá e dão vinagre, né, para Jesus Cristo beber. E aí quando Jesus, né, tomou o vinagre, disse: está consumado. Né? Ou seja, tudo o que tinha de sofrer, ele pagou por todos os pecados. Naquele momento acabou ali, né? Ele já tinha pagado todos os pecados. Essa foi a sétima frase que Jesus Cristo disse: está consumado, a expiação está completa. Bom, ele fez todas as coisas necessárias. E em Lucas 23, versículo 46, a última frase que eu separei. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E aí veio a morte, né, de Jesus Cristo. Jesus Cristo citou várias vezes, né, que ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele mesmo podia dá-la, né? Então a vida de Jesus Cristo foi dada, né, para nós. Não foi ninguém que matou. A gente não tem que procurar culpado, né, quem foi que crucificou Jesus Cristo. Até porque era necessário essa expiação para que nós pudéssemos ser salvos. Bom, vou terminar aqui, ó, com a última leitura em Mateus 18, versículo 7, né? Não é uma frase que ele disse na cruz, mas é um ensinamento de Cristo aqui, tá bom? Diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então Jesus Cristo falou aqui que haveria escândalos, né, no mundo, né? Mas ai de quem por meio o escândalo vem. Tem coisa ruim no mundo? Tem, mas eu não preciso participar dessas coisas. Não é porque alguém fez uma maldade comigo que eu vou fazer uma maldade também com a pessoa, né? Ou retribuir na mesma moeda ali, né? Dar o troco, né? Conforme é dito, né? Então, era necessário que Cristo fosse crucificado? Sim. A resposta é sim, não tenho dúvida. Bom, mas era necessário Judas ter entregado Jesus Cristo? É doloroso saber, né, que Judas, né, um apóstolo que estava lado a lado ali com Jesus Cristo, traiu Jesus Cristo. Bom, então sempre vai haver maldade no mundo, mas nós não devemos fazer parte dessa maldade. Então aqui tem várias fases e várias coisas que nós podemos aprender hoje. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.